A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, amém? Nessa manhã, o nosso café com palavra vai num texto que está lá em Marcos, no capítulo 16, verso 7. Dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Mas dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Um texto que parece exclusivista. Deus manda avisar os discípulos e a Pedro. Pedro havia acabado de cometer um ato de sacrilégio, podemos falar. Ele havia negado o Senhor Jesus 3 dias antes. Na sexta-feira, antes da crucificação, Pedro havia negado Jesus. Pedro havia andado com Cristo. Pedro havia contemplado os milagres que Jesus fez. Pedro havia contemplado o poder de Deus através da sua própria vida. No momento que Cristo estava na terra, estava vivo, caminhando com ele. Mas no momento que Jesus mais precisou, Pedro o nega. Pedro o abandona. Pedro está lá, mas ele não teve coragem. Não foi corajoso ao ponto de falar: eu sou um dos que estavam com ele. Ele fala: não o conheço. Essa palavra desse café da manhã é bem simples, mas de uma graça tão poderosa, uma graça tão majestosa, que fala do amor glorioso de Deus, o amor altruísta de Deus, aquele amor que não tem limites. Nosso amor é limitado. Perguntou-se a alguém uma vez: qual o limite do seu amor? Nosso amor tem limite. Nosso amor muitas vezes tem limite numa traição. O nosso amor tem limite numa rejeição. O nosso amor tem limite numa palavra maldita por uma pessoa a nós, um amigo a nós. Muitas vezes nós perdemos um amigo, perdemos um esposo, por causa de alguma dessas características que eu falei agora. Nosso amor tem limite. O nosso Deus é limitado. Foi traído no momento que mais precisou. E aí, ao ressuscitar, ele fala: mas ide, verso 7 do capítulo 16 de Marcos. Dizei a seus discípulos e a Pedro. Pedro deveria estar mal. Sabe como quando praticamos um pecado cabeludo? Podemos chamá-lo assim? Pedro praticou um pecado, como se diz, impraticável, que não, quase no nosso conceito natural, não, esse não tem perdão. Mas Jesus fala: e a Pedro? Ele fala assim: vem, chame Pedro, eu quero ele junto comigo. Ele é um dos meus. Ele foi separado para falar desse amor. Ele foi separado para manifestar a minha glória. Eu o escolhi. Não depende do que ele é. Depende do que eu sou nele, através dele. Agora o que eu vou fazer? Sabe, nós somos um fiasco. Quando Paulo fala que ele se considera o pior do pecador, é porque quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós conhecemos a nós mesmos. Nós descobrimos o quanto somos maus em nós mesmos. Quanto essa carne nossa não presta para nada. Quanto ela quer nos levar ao pecado, às coisas que são totalmente fora de Deus, da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus. Mas aí Deus vem e nos mostra que não é por força, nem por violência, mas é pelo seu Espírito. E aí manda avisar: Pedro, você faz parte dos meus guerreiros. Você é como Gideão, faz parte dos meus guerreiros, forte e valente. Deus te fala nesse momento. Nesse café da manhã, Deus te fala: você é um dos meus guerreiros. Você é um dos meus valentes. Apesar de você, hoje tem o sangue meu.
Você tem um advogado diante de Deus. Pecou, confessa o seu pecado e corra novamente para mim. Deus fala, não corra para o pecado, corra para Ele. Não se emberne, se esconda de Deus como Adão fez no jardim, mas vá até Ele e fala, Senhor, eu quero o teu perdão, eu quero continuar a ser canal do teu propósito. Você foi chamado, escolhido por Deus para praticar, para falar, para um propósito que só você pode cumprir. Apesar de você mesmo, apesar dos seus erros, Deus te escolheu. Glória a Deus por isso. Ao seu amor glorioso, você é amado por Ele. Ele te amou antes mesmo de você ter mudado. Ele te amou antes da fundação do mundo e te escolheu para ser santo. Você é amado. Você é um Tessalônico abençoado para abençoar.